tá de volta com uma resenha espetacular para você. 26 de agosto de 1998, 25 anos, maior título da história do Vasco, da Libertadores, no ano do centenário, em 1998. E como não tá na área, a gente não é muito chegado nesse negócio de terno, tal, formalidade, a gente veio para a resenha na mesa do bar, é isso, no bar com esses caras, que eu vou deixar um deles, que é nosso colega, nosso brother aqui de Tá Na Área, pra me ajudar a apresentar. Tudo bem, Pedrinho? Beleza, Camila? Pô, só assim mesmo pra reunir a gente, né? A gente sempre fala que falta no estúdio um negócio, não. Por enquanto a gente tá na água. A bebida não é... Mas o lugar tá melhor. Pra mim e pro Felipe, a gente não bebe, né? Eu bebo um vinhozinho, mas... Só na Felipe, linha. maestro. Carlos Germano, conhecido como Verrete. Era o Carlos Germano, agora é o nosso Verrete. E o Luizinho, Quintanilha, nosso volante. Que time que a gente reuniu aqui, esses quatro, porque o Pedrinho, claro, faz parte dessa geração vitoriosíssima de 98. Quero começar ouvindo vocês daquele início de... Começar com o Luizinho. Aquele início de construção da caminhada da Libertadores, porque o Vasco entra numa fase de grupos, né? É a primeira Libertadores que tem time do México, e aí começa com 3 jogos fora de casa, perde 2, empata com o América. Então, assim, o começo daquela Libertadores parecia que não ia ser o caminho, e o final acaba com o título. Nós tivemos esse início, né, que não foi legal, né? Saímos pro Grêmio, perdemos, aí fomos para os 2 jogos no México, uma derrota e um empate, e aí sim, na chegada a São Januário, o grupo se reuniu, né, conversamos também internamente e com a força da torcida a gente começou a deslanchar e conquistar os pontos para a classificação. Pra gente, a Libertadores, ela não tinha tanta importância assim, né? Até pro cenário nacional, assim, pra gente assim não era. E o Vasco não tinha tanto peso. No tanto que quando a gente começa a ter os resultados ali em São Januário, é que começa a criar uma atmosfera. E a maioria deles ali, o Germano morou na concentração lá, eles viam eu e o Felipe lá no futsal. Eles moravam ali, debaixo da arquibancada, e a gente jogava lá. Então eles iam lá. Ele, Edmundo, a galera ficava vendo a gente jogar lá. E depois a gente sobe. Eu acho que essa mescla, ela foi muito importante para as conquistas todas, né? Principalmente para a Libertadores. Mas eu, particularmente, assim, independente se eu jogar contra o River, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio... Por isso que tomava esporro pra eu caramba. queria me divertir. Porque pegava a bola Ia dentro pra da nossa... dentro? Não, lá no campo ofensivo, beleza. O problema é que era dentro da nossa área. Cruzava a bola, caía no pé dele dentro da área, ele pertinho do Carlos Germano, aí driblava o Carlos. Essa saída agora do tiro de meta ali... Não existia nessa época, não. Mas você já fazia. Dava no pé do Felipe, aí eu corria o risco. Saía jogando porque eu driblava. Mas era uma defesa que vocês foram construindo, essa relação, essa confiança, para ter essa segurança? Existia uma cobrança, existia, mas não tanta. A gente sabia que o ponto forte dele, quer dizer, o nosso lado esquerdo ali era fortíssimo, né? Pedrinho e Felipe, para marcar esses caras era muito difícil, né? E o Vasco foi se fortalecendo dessa forma. Como eu falei antes, a mescla de todos foi importantíssima, os jogadores mais experientes, mais vividos, e com a gente querendo buscar nosso espaço dentro do cenário nacional. Apesar de já ter ganho o Campeonato Brasileiro, mas a gente tinha fome, até porque a gente ganhava muito pouco nessa época, a gente queria... Tinha o bicho, né? O bicho era maior do que o meu salário, porque o nosso salário, então... E foi melhorando o bicho na Libertadores? Difícil, naquela época era difícil. Era ruim. Chorava muito. Era ruim, a gente sofria bastante. Mas, por um lado, é bom, porque isso alimentava a gente querer cada vez mais alcançar alguns objetivos, né? O Felipe estava falando assim da premiação, que era importante, né? Às vezes a premiação, e em 97 teve isso, porque ela foi crescendo, né? Com o número de jogos, com o número de vitórias, então aquilo, ao ponto do Eurico chegar, opa, peraí, tá aumentando muito isso aqui, vamos parar um pouquinho. Mas não, o time foi vencendo, e aquilo, tanto é que, pô, no final da competição, foi distribuído 13 carros, 11 carros. Foi sorteado. Né? Isso aí também é brincadeira. Eu sei eu não porque tinha carro nessa época. eu ganhei. Eu fui Ele ganhou. O certo ele ia abrir mão. Eu ganhei. Eu não tinha carro, eu pegava o Zoom. Essa premiação não teve divisão Não, no não carro. ganhei. Mas isso foi Sorteio feito... 13 carros, acho que meu nome não estava no saco. Eu acho que foi uma Eu premiação não ganhei, do continuei andando de Edmundo. ônibus. Você ia de carona. Carona com ônibus aí que passa aí, ó. Pega todo mundo. Pedrinho, o Grêmio pra você é o jogo mais marcante ou ainda é o River pela conquista? Enfim, porque no Grêmio é isso. Decidiu os 2 jogos, né? E foi perto do teu aniversário também.
O Germano acho que fez uma defesa. Agora eu tô confundindo. Foi no jogo Contra em o- casa. em casa, a falta, contra o falta River. do Ortega. Né? Do Foi? Galhardo. Do Galhardo. Mais ou menos, tava aqui, Não, pulou. foi defesa. Podia encaixar. Podia É que encaixar, o Germano valorizou. não fala dele, ele não alto, não se Valorizou elogia. a defesa. Foi uma Deixa defesaça ele. do Germano contra o River em casa. É que eles são parentes, né? Dá pra perceber, né? Mas tem uns traços É, parecidos, sabe? O meu tá menor um pouco, não sei porquê. Tá mas mais enfim. forte, tá igual a ele. Individualmente, pra mim, foi os 2 jogos contra o Grêmio, né? Porque, assim, foi o gol de... Foi 1-0 lá, depois o Guilherme que jogou com a gente. 1x0 lá onde? Lá? No Olímpico. Quem te deu passe? Não, só pra saber. Assistência. Não, vamos olhar direitinho o lance? Ele me dá o passe, vai passar aí pra Você foi inteligente e o pular. Chay, acho que era o Chay, zagueiro Chay, do Louro. Você foi inteligente em pular. Ele já tinha me dado 2 chegadinhas, aí eu falei, ele vai me dar outra chegada. Quando o Felipe dá o passe, eu pulo, aí ele vai me dar a chegada, a bola passa. Eu não foi assistente. Não, foi não. É. E o gol em casa, né? Aí fechou o olho, chapou, fechou o olho, bateu o gol. Eu tenho a sensação, não sei se vocês compartilham, mas que de maneira geral, a semifinal contra o River ficou muito mais marcada até do que a decisão contra o Barcelona. Talvez por ser a final antecipada, como diziam na época, por ter sido construída como foi, com aquele gol de falta do Juninho ali, quase 40 do segundo tempo. Não, eu acho que esse jogo da semifinal ele é emblemático, né? Ele é o jogo que nos deu também essa sensação da conquista, de uma certa conquista. Vamos ser campeão. Pelo menos eu saí com essa sensação, saí da Argentina com a sensação de que ia colocar a faixa de campeão da Libertadores, né? A sensação era essa mesmo, porque a gente bateu uma equipe, pô, se pegar a escalação do River aí, era piada o time do River. Realmente a gente tinha um time muito bem postado, um time soberano, sabia resistir aos momentos de pressão, de maior pressão do time adversário. Foi assim durante toda a campanha, né? Até porque a gente enfrentou outros times também campeões de Libertadores, no caso do Cruzeiro e do Grêmio, nessa fase de mata-mata. E o River era praticamente a seleção da Argentina. E o Vasco foi lá dentro da casa deles e conseguiu buscar esse empate. Mas a final é final, né? Ninguém chega numa final de Libertadores sem ter capacidade. Mas o placar depois na final foi uma vantagem, pô, muito boa. Mas aí vocês constroem a vantagem em São Januário e vão pro Equador para decidir o título. E um cenário que a gente fala pouco, mas um cenário de guerra, caótico, assim. Tem a história do hotel, né, de fogos, enfim, mas tem a história do vestiário. Verdade, vocês não entraram no vestiário, era impossível entrar no vestiário. Aí, Luiz. Não, já tinha chegado no aeroporto, né? Já na chegada, tanto é que a gente não sai pelo saguão, né? A gente sai pela lateral, porque lá já tinha uma macumba, já tinha um esquema lá, o Pai Santana desceu do ônibus para também confrontar. E as imagens, né, Luiz? No próprio jogo, tem uma imagem, pô, eu fui bater o escanteio, os guardas assim, pô, com um escudo para proteger, para Não, o poder intervalo bater. mesmo, a gente vai saindo, né, no intervalo com o escudo dos policiais, né? Quer dizer, a proteção ali, porque a gente não tinha aquele tubo, né? Acho que na realidade eles sabiam que a gente era muito superiores tecnicamente e eles tinham que fazer alguma artimanha para tentar nos prejudicar. Mas eu acho que isso aí serviu até de motivação a mais pra gente carimbar lá o nosso favoritismo, né? Mas aí na volta pra casa, na comemoração do título, deu uma relaxada, né? Tem uma provocação que é a carreata, né? Tem a recepção no aeroporto e a carreata passa pela Gávea. E aí tem uma provocada no Mas rival. não tem nada a ver com isso. Tiraram o motorista, nem o dono da logística. Era o caminho. Não, o caminho era por ali, pô. Até chegar no Era uma desviada. Era o caminho. Aí tem que perguntar outra pessoa, não tem nada a ver. Tá. Aí a festa não foi Não, aquilo bacana foi ali uma também. ordem, até acho que Faz o parte, Eurico, né? de parar ali e brincar e tal. O Valber também ajudou muito. Eu lembro disso. Vamos passar. A gente era garoto, mais experiente que a gente, entendeu? Tem que Ele só passar. obedecia. Vamos fazer dar a volta olímpica na Lagoa. Aí o Bombeirão foi, né? Mas a chegada foi emocionante, né? A gente nunca tinha vivido algo assim. É verdade. Nunca tinha vivido assim. Como é que é o pós-carreira, assim, né? O ano seguinte, Germano, de um título da no próprio Libertadores. ano, né? Porque tem o final do ano ainda. né? Que ainda tem a sequência Sequência do brasileiro, né? do Brasileirão. Não, e a disputa do Mundial. Mundial, porque você tem aquela expectativa e a preparação para o Mundial também, né? Em dezembro. Mas assim, né?
eu vim numa sequência boa, né? Falando individualmente, que já estava caminhando, vamos dizer, para um certo término da carreira, né? Quer dizer, acabou antecipando por causa de uma lesão que eu tive. Mas conquistar o brasileiro na sequência Libertadores, no ano do centenário, quer dizer, você ainda conquistou o estadual também, no mesmo ano, que é super importante, né? Quer dizer, eu acho que dos 4 grandes, o Vasco é o único que conquista no ano do seu centenário. O Vasco não só para mim, né? E para eles também, principalmente. Por isso que ele é muito grato, tá vendo? Para eles. Ele é muito grato a gente. Viu? Final de carreira, ele foi conquistando ali, viu? Mas eles queriam encerrar 97, 98. Eles queriam encerrar antes. Aí, ninguém conhecia, ele falava ele, Luizinho e Carlos. Ele era conhecido como Carlos. Aí, quando eu dei o campeonato, nós demos o Campeonato Brasileiro para ele em 97 e a Libertadores em 98, ele virou Carlos Germano. Entendeu? Bem assim, né, Germano? Seleção, pô, paredão. Foi pra Copa. Pô, é uma alegria, né, ser reconhecido, né, cara? Legal, depois de tanto tempo, né? O carinho do torcedor, isso é bom demais, né? Ano do centenário, né? E no mês do aniversário do clube, né? Acho que caiu igual uma luva pro torcedor vascaíno. O primeiro jogo depois de uma conquista como essa é mais suave, vai. Dá pra entender que tem um tempo de comemoração. Não, sim. Até pro Pedrinho, que é mais Caxias, dá pra entender. Depois daquela quinta-feira, eu não sei. o primeiro final de semana... Os mais experientes foram poupados. Quem jogava era nós. Mais experiente. Depois eu também peguei essa época. Elas fez, não, esse eu vou ficar poupado. Bobear, o Luizinho não deve ter jogado. Quer dizer os mais velhos. Entendeu? Se bobear, se puxar logo após Libertadores, a conquista... Deve ter dado oportunidade ao Caetano, ao Márcio, Luizinho deu oportunidade ao Fabrício, Eduardo, volante, enfim. Jogou a molecada. Eu tô olhando aqui, vocês falaram do pós-jogo? Do final de semana, tinha jogo importante depois da conquista da Libertadores? O Felipe não jogou. Então já me deram a colinha aqui, ó. Eu joguei. Duvido. Em 98, o Vasco poupou titulares e comemorou o Libertadores contra o Flamengo. O jogo seguinte era um clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Escalação, eu joguei. Escalação Eu do time. joguei. Márcio no gol. Márcio Germano já tá Márcio no fora. gol. Falei, eu joguei. Então tinha Jéder, Alex Pinho, Ah. Vitor, o Maricá entrou durante a partida, Fabrício Eduardo, Nelson, Ramon, Pode falar meu nome, que eu já... Felipe. Falei. Valber, Brenner e Mauricinho. O Rogério entrou depois. Ou seja, só o Felipe jogou, todo mundo poupado. Ele tinha moral pra comemorar. A importância do Lopes também nessa trajetória toda, porque é um personagem também, né? Tem as manias, as superstições. Como é que eram as histórias desse elenco com ele? A camisa verde, a calça marrom. A camisa verde da Dona Elza, que ela botou, tinha que terminar com ela. Ela engomava a camisa. Ela não passava, era engomada. A calça e a camisa. Mas assim, o Lopes foi super importante. Como treinador, na história do Vasco, eu acho que é o principal treinador. Né? De várias conquistas, de vários momentos dentro do clube, né? De várias épocas, inclusive da maneira de você atuar, né? Falando já como modelo de jogo, né? Que você percebe ele se transformando, né? Cobrava muito, né? Era um treinador muito exigente, mas que tinha muita capacidade, né? Foi o melhor treinador que eu tive em relação, porque eu era muito moleque, muito... Então ele, com pulso firme, ele me ajudou bastante a evoluir como profissional, como ser humano, enfim. Ele foi muito importante, porque é um grupo nosso que tinha qualidade, que se divertia muito, muito jovem, com alguns experientes, e ele com aquele... Ele era chato pra cacete, mas eu acho que, hoje eu posso falar, mas com a chatice dele me fez ser o jogador que hoje eu sou, né? Que eu fui, no caso, né? Amigos, prazer essa resenha. Pedrinho, de casa já, mas Felipe, Germano, Luizinho. Prazer essa resenha, esse papo aqui. Mais uma vez, parabéns a vocês, ao elenco, pelo título. 25 anos depois, ainda celebrar esse título de Libertadores que vocês conquistaram em 98. E podem voltar mais pra resenha, tá na área, podemos fazer um negocinho aqui na mesa do bar. Vai aproveitando, então coroa já, hein? Olha aí. Vai 30, vai chegar, porra, vai chegar... O único que vai chegar bem é o Pedrinho, né, cara? Esse suplemento dele, né? Porque não tá natural, né? Resenha iradíssima aqui do Tá Na Área, podemos fazer outras vezes, gostei da ideia. Muito bom. 25 anos, então, do título da Libertadores, nesse papo maravilhoso com essa galera campeã.